O que leva um ser humano a desejar algo ou alguém de outra pessoa? Minha família foi destruída. Meus pais foram destruídos do casamento, o meu primeiro casamento foi destruído, então eu também destruí o casamento dos outros. Eu queria aquilo que era dos outros. O que você foi capaz de fazer para buscar a felicidade? Me envolvia com várias pessoas, me envolvia em baladas, em festas, e eu procurava aquilo que fazia falta para mim. Como tudo começou? Na minha casa nunca teve paz. Meus pais brigavam muito, né? E eu me lembro que eu com 4 ou 5 anos já tinha que separar a briga dos meus pais. E muitas vezes briga de faca. E eu pensava comigo assim, eu não vejo a hora de eu crescer para eu poder ter a minha família, que quando eu tiver a minha família tudo vai ser diferente. Então com 15 para 16 anos eu conheci um rapaz e a gente começou a namorar e logo em seguida eu fui morar com ele. Aí eu pensei, né? Agora eu vou ter a minha família e tudo vai ser um mar de rosas como eu sempre quis. Eu vou ter aquela família que eu nunca tive. Só que não foi bem assim. Com 16 anos eu já fiquei grávida do meu filho e nós fomos morar de favor na casa dos pais dele. E ali foi passando o tempo e eu fui vendo que tudo que acontecia na vida dos meus pais começou a acontecer na minha vida. Vício, traição, agressões. E eu me vi naquela situação, só que agora eu era a protagonista. Eu vi que não dava mais, então eu resolvi me separar. Porque eu carreguei um trauma de infância e o meu filho, na época eu já estava com 3 anos, estava vendo as mesmas coisas que eu tinha vindo quando eu era criança. Então eu pensei o seguinte, eu nunca tive nada, eu nunca tive uma vida, eu nunca tive felicidade, eu sempre procurei e eu nunca encontrei. Então agora eu vou fazer o que eu tenho vontade. Então eu comecei a me relacionar com vários homens. Era em balada, era em serviços que eu arrumava, até namorado de amigas. Porque quando eu via uma família estruturada, eu desejava aquela família para mim. Então eu pensava assim, se ele é um bom esposo, é um bom pai para a família dele, ele vai ser para mim também. E eu fazia tudo isso, mas eu não era feliz. E uma amiga da família, né, vendo o meu sofrimento, ela já frequentava a Igreja Universal e ela me fez um convite para eu ir junto com ela. E no primeiro momento eu não queria ir, mas por consideração a ela, eu acabei aceitando o convite. E eu fui, assisti a reunião e eu gostei. Mas eu já ia trocada com a minha roupa para sair da reunião, eu já ia para a balada. Então eu falava para Deus assim na reunião, o Senhor já me perdoa pelo que eu vou fazer. Nesse tempo eu conheci uma outra pessoa, conheci um outro rapaz, aí eu já não tinha mais tempo para ir para a igreja, eu já tinha que trabalhar, eu já estava em outro relacionamento e em pouco tempo a gente foi morar junto. Aí eu já estava no meu segundo casamento. E foi tudo bom no começo, só que foi passando os meses, aquele casamento começou a ser igual no primeiro. Começou ali também, as brigas, o ciúme excessivo, a agressão da minha parte. E chegou um tempo que ele não quis mais ficar comigo. Porque ele falou que eu era muito ciumenta e que eu prendia muito ele, então ele não queria mais ficar comigo. E ele foi embora. Dentro de mim tinha uma voz que falava para mim, volta a fazer o que você fazia antes, porque a única coisa que você sabe fazer é isso. É destruir a vida dos outros. É só isso que você sabe fazer. Com filho para cuidar, com aluguel atrasado, sem as coisas em casa para dar para o meu filho, eu não tinha saída. E eu falei, a única coisa que eu posso fazer agora é voltar para casa do meu pai e Deus. E eu fui. Por fora estava tudo bagunçado, mas eu já me senti bem só de entrar lá dentro. Eu sabia que eu precisava de meditar na palavra, eu sabia que eu precisava de ir para as reuniões, mas eu não tinha vontade. Mas ali mesmo sem vontade eu ia. Porque no momento não era Deus que precisava de mim, era eu que precisava dele. Então muitas vezes eu fui sem vontade. Muitas vezes eu obedeci sem vontade. Eu batizei nas águas e fui colocando em prática tudo que ia sendo falado. E como está escrito, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que eu decidi conhecer a verdade, aquela verdade ela foi me libertando.
então fui me libertando dos ciúmes, do nervosismo, daquele sentimento que eu tinha de que tudo tinha que ser do meu jeito, daquela pessoa impulsiva que eu era, encrenqueira. E ali, aquele segundo relacionamento que eu tinha tido, que ele tinha me abandonado, ele foi vendo a minha mudança e ele pediu para voltar. Só que aí eu falei para ele que seria do meu jeito, que eu não ia aceitar mais somente morar junto como ele queria de começo, que ali a gente ia ter que casar. E ele aceitou. Então nós casamos no cartório. E Deus foi tão maravilhoso que, para quem não queria casar nem no cartório, nós casamos na celebração dos casamentos. E aquele momento foi um momento tão especial que a gente recebeu a bênção maior, que foi a bênção de Deus para o nosso matrimônio. E a gente começou a ter um casamento de verdade, com confiança, sem o ciúme, sem agressão, sem mentira. Deus foi abençoando. Nós conseguimos comprar casa, conseguimos comprar carro, conseguimos comprar moto. Ali eu já tinha aquela família que eu queria. Só que ainda faltava algo dentro de mim. Eu já tinha ouvido falar do Espírito Santo. Só que eu achava que para mim seria muito difícil recebê-lo, porque eu não me perdoava. Eu não me achava digna de ter o Espírito Santo, porque ele era um Espírito tão santo. E eu já tinha feito tanta coisa mal, já tinha feito tanta coisa ruim, já tinha destruído tantas vidas. Teve um dia que eu fui sincera com Deus. Eu falei para Deus que eu não era digna, mas que Ele olhasse o meu coração e visse que eu queria. Porque eu não queria Ele para falar que eu tinha o Espírito Santo. Eu queria Ele porque eu não queria voltar para aquela vida. Eu não queria nunca mais ter aqueles pensamentos maus. O Senhor falou que o Senhor não faz acepção de pessoas. E aquele que te busca de todo o coração te encontra. Aí o Espírito Santo, ele veio. Ele veio e tirou de dentro de mim toda aquela tristeza que eu tinha. Todo aquele complexo de inferioridade. Aquilo que falava dentro de mim que eu nunca ia conseguir ser ninguém. Que eu nunca ia conseguir dar testemunho dele. Tudo aquilo saiu. Era como se eu estivesse num deserto e eu encontrasse uma fonte. Não tem como explicar. Foi uma alegria, assim, uma felicidade. Foi como se aquela pessoa do passado morresse. Foi como se ela não existisse mais. Era como se eu tivesse nascido de novo. Foi realmente um novo nascimento. E de lá para cá, a minha vida toda mudou. Hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho muito mais do que aquilo que eu pedi para Ele. Mas tudo que Ele deixou na minha mão para eu administrar no tempo que eu ainda estou aqui, nada se compara ao Espírito dele, nada, nada, nada. E eu falo para Ele todos os dias, eu não sei como que vai ser o meu amanhã, eu não sei se eu vou perder, eu não sei se eu vou ganhar, mas eu sei que dentro de mim tem um Espírito que é Ele que vai me guiar, é Ele que vai me consolar. Eu tenho minha família maravilhosa, graças a Deus. Tenho meus filhos, tenho meu esposo, tenho minha vida, tenho meu trabalho, que eu amo. Mas eu falo para Deus, se o Senhor tirar tudo isso de mim, ainda que eu seja como Lázaro na porta do rico, mas se eu tiver o Teu Espírito dentro de mim, eu não preciso de mais nada. Porque é como está escrito, que ao vencedor Ele darei um novo nome. E Deus não me deu só um novo nome, mas Ele me deu uma nova vida.